Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da live. Estamos pedindo que deixe a água aí, preparadinha, para que seja colocado os remédios salutares durante a palestra. Vamos desligando o celular. Que vocês cheguem um pouquinho mais cedo, já vão se ambientando com a nossa casa, já vão se preparando. Aqui na nossa casa também tem o atendimento fraterno, o pessoal que precisa passar na entrevista, o pessoal que fuma. Antes de chegar à nossa casa, pedimos que não fume, para que venha o organismo já limpo, para que receba todo o tratamento necessário durante o período que está aqui. A palestra é a primeira parte do tratamento, depois lá na sala da Madre Teresa é a segunda parte, então é muito importante que vocês se preparem, que esteja com o organismo certinho, limpo, para receber todo o tratamento, tá bom? A nossa casa é livre de doações, então é importante, quem tiver roupa, alimentos, é importante que faça doação, vamos tratar livre disso. E no dia 16/8, nós vamos ter a nossa feijoada, tá? Ela serve para 2 pessoas, é uma feijoada bem generosa, como a gente fala, tá bom? Nós temos aqui também vários cursos, quem se interessar pode perguntar lá na frente. Os cursos são importantes, a palestra é só uma parte, os cursos eles dão a parte mais importante, né? O aprofundamento do conhecimento espírita para vocês. O silêncio é importante durante a palestra e durante o tratamento também. Vocês vão receber no final do tratamento da Madre Teresa a água fluidificada, e para cada um ela tem um gosto diferente, porque tem um remedinho necessário para cada um. O Evangelho no lar é importante, além do tratamento para a sua casa, proteção da sua casa, também uma caridade, porque vai sendo tratado os espíritos que estão lá também. Tá bom? As lives nós temos na terça-noite, na quinta-noite, na sexta-tarde e no domingo de manhã. É importante que vocês façam também a proteção de vocês, que são as preces. Não precisa ser uma prece decorada, pode ser uma prece do coração, não precisa ser uma prece muito longa, pode ser uma prece curta. O importante é que vocês se conectem com Deus, tá bom? E assim, nós vamos fechando os nossos olhos, nos preparando, vamos envolvendo toda esta casa, pedindo ao Pai, a Jesus, que envolva toda esta sala com muito amor, com muito carinho, com muita proteção, que todos recebam o tratamento necessário, com muito carinho, e envolva também o Celso, que vai fazer a palestra de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título: Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. É um capítulo que trata basicamente sobre a reencarnação. Jesus nos tem apresentado toda uma sequência de informações, de ensinamentos, tidos e interpretados como sendo libertadores. Nunca será demais a abordagem referente à libertação, não por aquilo que se interprete como sendo uma preocupação com os nomes, com as denominações, mas sim como Kardec solicita na introdução do Livro dos Espíritos,
basicamente nos itens 2 e 13, para que não nos preocupemos com os nomes, mas busquemos a essência de tudo aquilo que os nomes apresentam. Então, atrás de tudo aquilo que se apresente, de tudo aquilo que se manifeste, buscar sempre o que verdadeiramente se apresenta como sendo a estrutura, a essência. E libertação, em essência, nos chama a atenção para a observação referente aos instrumentos libertadores ofertados, cedidos, apresentados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Os instrumentos libertadores tendem a fazer com que nos libertemos de nós mesmos em razão dos aprisionamentos, das amarras emocionais com as quais tenhamos nos envolvido, em razão de opções, decisões tóxicas, equivocadas, que foram tomadas ao longo da multiplicidade das reencarnações. Então, Jesus é aquele que constitui outros e novos ambientes medicamentosos naquilo que se interprete como sendo a necessidade de nos recuperarmos em nós mesmos pela ótica do espírito que somos e que se apresenta afetado ainda. Então, há necessidade de que nos envolvamos com uma observação muito básica do processo, porque nos encontramos no mundo com um corpo físico, com um corpo material, proporcional à materialidade do mundo, mas há necessidade que se interprete, porque se eu me movimento, se eu me gesticulo, se eu opto por me movimentar da maneira que eu quiser, então primeiro vem a manifestação de uma vontade, para que depois o corpo reaja a esta vontade. Então são dois departamentos totalmente diferentes, mas que se interagem. Um é o espírito, que manifesta o desejo, que manifesta o querer, que manifesta a vontade, onde transfere isso para a estrutura do corpo, onde o corpo, então, se reproduz. O corpo se manifesta em razão daquilo que o espírito pensa. Então, nós somos espíritos criados por Deus simples e ignorantes, voltados para um processo constante de crescimento, desenvolvimento, evolução, dentro de um tempo chamado eternidade. Então, o espírito que foi criado por Deus, que é o que somos, ele é eterno. E dentro desta eternidade, a interpretação de um processo que se dá, cujo processo está fragmentado em etapas, cujas etapas perfazem, então, uma interpretação de aprendizado constante, que se encontra fundamentado num período, cujo período é chamado, então, de reencarnação. Então, nos encontramos novamente, mais uma vez, no corpo físico. Não é a primeira vez que isso está acontecendo, isso já vem acontecendo há milhões de vezes. E, naturalmente, encontrar-se no corpo novamente, ele faz uma interpretação básica, que é o fato de você se recuperar emocionalmente, através, então, de uma outra e nova oportunidade de aprendizado que se dá em razão de todo um processo de relacionamentos com os quais nos encontramos envolvidos. Então, senhores, aprender é da lei. Mas como somos seres individuais, porque em nenhum lugar do planeta você vai encontrar alguém que possua a mesma digital que você possui.
ela é individual. E da mesma maneira, no universo, você jamais vai encontrar alguém que vibra na mesma frequência que você. Ou seja, que pense da maneira como você pensa, que sinta da maneira como você sente, que emita da maneira como você emite. Somos todos seres individuais, apresentando-nos de maneira individualmente. Então, em assim sendo, há necessidade que se interprete que cada um de nós está fundamentado em experiências diferentes, em experiências individuais que se deram. Por isso que ninguém é igual ao outro. Por isso que nunca você vai encontrar alguém que pense como você, que sinta como você, que proceda como você. Todos nós estamos fundamentados em quê? Em experiências antigas, anteriores, individuais. Então, em assim sendo, há necessidade de nós interpretarmos que, da mesma maneira em que você, no momento presente, encontra-se envolvido na incorrência de determinados deslizes, de determinados enganos, de determinados equívocos. Se isso está acontecendo ainda hoje, isso já aconteceu inúmeras vezes em outras oportunidades reencarnatórias, em outras vidas que tivemos através de outros corpos físicos, em outras localidades planetárias, inclusive. Então, somos viajores do tempo e no espaço. E o fato de nos encontrarmos, então, mais uma vez envolvidos com o corpo e no corpo, faz simplesmente uma observação referente a uma recuperação emocional em nós mesmos. Ou seja, nós nos descalibramos emocionalmente. E todo esse processo de descalibragem está fundamentado em cima de processos de arrependimentos tardios. E quando você fala, então, sobre arrepender-se tardiamente, está se falando, então, sobre a assunção de um sentimento extremamente complexo, extremamente difícil, talvez um dos piores sentimentos com os quais o espírito possa vir a se envolver, que é um negócio chamado culpa. Culpa traz a reboque um outro sentimento chamado medo. Culpa e medo andam de mãos dadas. E daí você vai então questionar, mas eu me encontro culpado, eu me ressinto culpado em razão a quê? Em razão ao Deus que habita dentro de você. Então, senhores, tem um ditado vulgar que é dito de vez em quando querem apresentar algo que seja muito feio, quando querem manifestar alguma coisa que seja muito ruim, costumam então dizer que isso é pior, isso é mais feio do que bater na mãe. Costuma-se falar isso de maneira vulgar. Então você tenta imaginar o seguinte. Imagine que você tenha operado contra teu pai. Imagine que você tenha operado contra tua mãe. Imagine que você reconheça que incorreu num imenso erro, num imenso deslize. Então a imagem do ocorrido, a sensação daquilo que se apresentou, é algo que você não consegue tirar de você, é algo que não apaga. Você sabe que incorreu num deslize e não deveria ter acontecido de jeito nenhum. De jeito nenhum. Se aqui, na matéria, em relação aos teus pais da matéria, em relação a alguém que seja muito caro, na matéria, você se sente dessa maneira, imagina quando você observa que operou contra o Criador, que operou contra Deus. Porque é importante que se interprete que aquele que te criou encontra-se contigo em todos os instantes, em todos os momentos, independentemente de conscientemente neste instante, você dizer que acredita ou não, que aceita ou não, que observa ou não. Isso é um outro problema. Uma outra coisa que se encontra interno em você.
naquilo que é chamado de inconsciente profundo. Então, na tua estrutura do inconsciente profundo, Deus, ele vige em você, ele apresenta vigência, ele existe em você, e você reconhece isso, independentemente do momento presente no qual você possa dizer se você acredita ou não. Isso é um problema seu. Mas internamente, você o aceita. Internamente, você sabe da presença dele em ti. Porque foi o cara que te criou. Simples assim. Porque foi o cara que te criou. Simples assim. Então, ele está em você. E, naturalmente, a existência dele em você faz uma interpretação básica comparativa. Por quê? Porque os erros com os quais você veio a se envolver, eles se encontram ainda providos de memória, paisagens e imagens. Determinadas coisas com as quais você veio a se envolver, independentemente de quantos milhares de anos se deu, em quais encarnações que se deram, aquilo que ainda não foi resolvido apresenta-se dentro de você na forma de culpa. E você assume que fez, porque você sabe que fez. Você só não se lembra neste instante, por se encontrar então envolvido com o corpo físico, que camufla toda a base da memória, que camufla toda a base das imagens. Então, o corpo físico ele não permite com que você acesse o banco de dados. Você encarnado, você não tem como saber o que foi, o que fez, onde esteve em outras encarnações. Ainda que isso se apresente como uma base de memória que está dentro de você. E essa base de memória, ela é tão verdadeira e existente que você ainda no momento presente se ressente de determinadas sensações que você não sabe explicar por quê. Você se ressente de determinadas situações onde você vai dizer que se trata de um processo de desconforto, que se trata de um processo de mal-estar, dor, sofrimento, mas que você não sabe por que apareceu, que você não sabe por que se deu, você não sabe interpretar o que está acontecendo. O maior exemplo disso, sua procura casa espírita. Você chegou ao ponto de interpretar que a problemática não era orgânica, a problemática não era física, a problemática ela é emocional, mas sozinho você não tem conseguido dar conta do recado. Então tem existido algumas questões que te envolvem, mas que você não as domina. E se você não as domina, não se referem a esta existência. São coisas que vêm sendo trazidas de outras existências. E você precisa dar um jeito de arrumar isso. Você tem que dar um jeito de arrumar isso. E a única maneira de arrumar isso é você, então, voltando aos trilhos. Porque, alegoricamente, quando se fala que você foi criado simples e ignorante, está se falando, alegoricamente, que você está sobre os trilhos da paz, da calma, da tranquilidade, da segurança, do bem-estar, tendo sido criado por Deus. Mas, por ser um ser individual, onde você se encontra envolvido com um atributo chamado inteligência, que vem sendo desenvolvido constantemente ao longo do tempo, num determinado instante você opta por descer do trilho e embrenhar por um caminho que você não sabe qual é, que você não conhece, não domina, onde inevitavelmente você vai encontrar com um monte de gente que se apresenta diferente de você, inevitavelmente você vai se envolver com ambientes que vão te proporcionar medo, mal-estar, insegurança, e na mão em que você foi, onde todo esse processo de desequilíbrio se deu, é o tempo que precisa ser interpretado como sendo também de retorno para os trilhos da segurança quando você saiu. Então, todo esse percurso, ele só pode ser acertado por etapas. E o acerto deste percurso, fazendo com que você retorne para o processo de equilíbrio, bem-estar, tranquilidade, no qual se encontra antes, está fundamentado em etapas chamadas, então, reencarnação. Então, a reencarnação, ou seja, você estar novamente no corpo físico, faz uma interpretação de recuperação interna em você mesmo, de recuperação emocional em você mesmo. Há uma autora que transmitia a sua informação através de do médium baiano, chamado Divaldo Franco, e Joana de Ângeles, ela costumava dizer que complexo é tudo aquilo que apresenta conteúdo perturbador.
Complexo é tudo aquilo que apresenta conteúdo perturbador. Complexo, por exemplo. Quando você era criança, com uns 4 anos de idade, você passou correndo perto de um grupo de adolescentes, e na hora que você está passando, um daqueles adolescentes querendo fazer graça, vira para todos, olhando para você e diz o seguinte: putz, moleque, como você é feio! Você está com 70 anos hoje e não conseguiu se resolver em relação àquilo que foi dito um dia. Você não conseguiu se resolver. Aquilo está te martirizando até hoje. Ou seja, você foi complexado. Você veio a se envolver com uma doença de absorção daquilo que foi apresentado no ambiente. E tal estrutura, chamada complexo, que no caso é uma doença, encontra-se suportada então em cima do quê? De conteúdos perturbadores. Quais são os conteúdos perturbadores? As memórias, as imagens, as paisagens, de tudo aquilo que se deu naquele instante e que foi potencializado ao longo do tempo. Ou seja, todo um processo tóxico no qual você se encontra envolvido. Isso são os conteúdos perturbadores. Tente então imaginar que em outras encarnações, além de algumas coisas boas que você pôde fazer, como o fato de poder ter conquistado determinadas pessoas, como o fato de ter proporcionado amizade, confiança por parte delas, mas em razão da tua ignorância atroz, em outras encarnações você incorreu num monte de deslizes, você incorreu em um monte de situações que proporcionou imenso mal-estar a muita gente. Tente imaginar aquilo que para você hoje é inconcebível. Tente imaginar algo que para você neste instante é inegociável, como por exemplo tirar a vida física de alguém. Isso hoje. Em encarnações lá atrás, você fez assim, ó. Isso você veio a se envolver com todo esse tipo de desequilíbrio. Num piscar de olho você fazia assim ou fazia assim, como no período romano. Então, senhores, estas imagens, estas memórias, estas paisagens encontram-se ainda dentro da tua estrutura emocional, encontram-se ainda dentro daquilo que é chamado de inconsciente profundo. Por quê? Porque tudo isso não foi resolvido. Isso não foi acertado ainda, não foi resolvido. Então isso é chamado de causa. E estas causas que apresentam então conteúdos perturbadores, inevitavelmente apresentarão então o quê? Efeitos. 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 Se eu pego uma bola de tênis, arremesso contra essa parede, ela volta com força duplicada ou triplicada contra mim. Para uma ação, existe inevitavelmente uma reação, que se dará num determinado instante. Para uma causa de mal-estar que foi constituído lá atrás, há reação na forma do processo do aprendizado, que vai se dando, inclusive, de maneira lenta. Então, aquilo que você chama de dificuldade, aquilo que você chama de doença, aquilo que você chama de mal-estar, tudo isso é efeito condizente a causas que se encontram ainda constituídas. Então, você não tem que tratar do efeito, você precisa tratar a causa. Então, você precisa, então, o quê? Esvaziar os conteúdos perturbadores, para que as causas deixem de existir. Então, quando se diz que Jesus oferece instrumentos libertadores, está se dizendo que ele te apresenta um modus operandi por onde você venha a se tratar, por onde você venha a se recuperar, por onde você venha a interpretar a necessidade de observar o momento no qual você se encontra envolvido, que é ainda estar no corpo físico, para que você vá se resolvendo ao longo do tempo. Porque, senhores, só existem duas coisas certas nesta vida. Só existem
duas coisas certas e inevitáveis nessa vida. A primeira é pagar impostos e a segunda morrer. Inevitavelmente você vai morrer. Inevitavelmente. Ninguém vai ficar. Ninguém. Não é tão certo nascer quanto vai morrer. Morrer, você vai morrer. Não tem como isso. Porque a questão ela é energética. E é energética por quê? Porque quando você reencarna, você está fundamentado no planejamento reencarnatório. Esse planejamento é proporcional à interpretação de um tempo de exercício, num tempo de aprendizado, que você precisará para tentar ir se acertando perante as causas que ainda estão constituídas. Ou seja, um tempo de aprendizado para você ir esvaziando os conteúdos perturbadores. Então, por isso que um morre com 100, outro morre com 80, outro morre com 15, outro morre com 55. É o tempo que você precisa estar no corpo para fechar essa etapa de aprendizado. Por isso que você nasce e por isso que você morre. Porque morrer é energético. E é energético por quê? Porque o teu corpo ele foi planejado e foi abastecido com uma carga energética para durar durante esse período de aprendizado que você está precisando. De onde se concluir, então, que quando alguém morre, ou melhor, quando o corpo de alguém morre, esse espírito, então, retorna para a localidade de onde veio. E está se interpretando, então, o quê? Que o período dele de aprendizado se fechou. Terminou. Por isso que o cara morre. Por isso que o corpo morre. Porque ele está fundamentado num tempo de energia. Né? Num tempo de energia para que esse aprendizado se dê. E esse aprendizado é condizente, então, a quê? A fazer com que você se resolva emocionalmente, se resolva internamente, para que você venha a se sentir melhor. Porque o que precisa sentir melhor não é o corpo, é o espírito que comanda o corpo. E por uma questão de inteligência, você precisa interpretar. Se você nasce, é óbvio que você veio de algum lugar. E se teu corpo morre, é óbvio que você vai ter que voltar para o mesmo local que você veio. Simples assim. Então a nossa localidade, em verdade, a nossa localidade real é aquilo que é pertinente ao espírito, não o que é pertinente ao corpo. Mas, no Evangelho você vai encontrar cuidado do corpo e do espírito. Então você precisa tratar o espírito para que ele se recupere perante as agressões com as quais você imputou a si próprio. E precisa cuidar do corpo, porque o corpo tem sido o carro, tem sido o instrumento que tem permitido com que o espírito se recupere. E de que maneira você está tendo a oportunidade de se recuperar? Estando junto aos outros. Então, senhores, em matemática, você vai encontrar um negócio chamado dízima periódica, que quando você diz, então, 0,0000001% dos que se encontram no mundo são aqueles que se encontram caminhando por ruas, avenidas e estradas do mundo, sem destino, sem objetivo definido a ser alcançado, com um cobertorzinho roto embaixo do braço, indo e voltando ao longo de 365 dias. Pessoas que se encontram sozinhas, cujo seu período de aprendizado é através da solidão. Dentro dessa mesma dízima, você vai ter aqueles que se encontram pernoitando sobre as marquises, pontes, viadutos, sobre as calçadas, sozinhos. Todo o restante encontra-se embaixo de um mesmo teto, agrupado a outros espíritos reencarnados numa instituição chamada família, que é a única que não ruiu e é a única instituição que jamais ruirá. E, obviamente, nenhum dos senhores aqui presentes faz parte do primeiro grupo. Obviamente, nenhum dos senhores aqui presentes faz parte do primeiro grupo. Então, se você está reunido a outros seres dentro de um grupo, embaixo do mesmo teto, então está se dizendo que isso não é aleatório. E se não é aleatório, está dizendo então o seguinte:
que é através destes, primeiramente, através daquilo que Jesus, então, já deixou muito claro que fora da caridade não há salvação. E quando Jesus, então, diz isso, você, por ser inteligente, precisa questioná-lo, dizendo o seguinte: salvação do quê? Salvação de quem? Salvação por quê? Muito bonito a frase, muito bonito ouvir. Fora da caridade não há salvação. Porra, lindo, bonito pra caramba. Mas eu preciso entender o que você está falando. Eu preciso compreender o que você está falando. Para no frigir dos ovos, você chegar à conclusão do seguinte: que fora da caridade não há como você se salvar. Me salvar do quê? Fora da caridade não há como esvaziar os conteúdos perturbadores que, na forma de causa, me têm proporcionado determinados efeitos que eu não tenho sabido lidar e eu não tenho conseguido entender de onde vieram. E, obviamente, que a caridade apresentada por Jesus, se ele está dizendo que é isso que vai te salvar, se ele está dizendo que é isso que vai te proporcionar todo um processo de bem-estar em razão do esvaziamento daquilo que ainda te perturba, na forma de alguma coisa chamada culpa, então é óbvio que você não pode ficar preso ao nome chamado caridade. Você precisa interpretar o que está por trás disso, porque é óbvio que Jesus está falando de um negócio profundo, envolvente, bastante grande, porque para te salvar não pode ser algo simples. Então a caridade que Jesus fala refere-se então ao como. Porque sobre aquilo que tem que ser feito, todos nós sabemos. Temos nos perdido no como fazer. E é o como, então, que Jesus... Perdi aqui mesmo. Acreditei que tinha uma parede física que eu não tinha. Então, ele tem dito para você o seguinte: toma cuidado com o como. Presta atenção no como. Porque se o processo reencarnatório é um período de aprendizado, onde você precisa trabalhar da melhor forma possível para se recuperar emocionalmente, então você tem que prestar atenção no como. E o como, ele fundamenta, então, as diferenças existentes. É no como que você faz alguém chorar, é no como que você faz alguém sorrir. É no como que você conquista e é no como que você afasta. Donde se conclui que Jesus, então, está dizendo para que você passe a se preocupar com o outro sempre. Com o outro sempre. Porque tem pessoas às quais você vai cumprimentar e você cumprimenta apertando a mão. E tem outras pessoas que elas não conseguem interpretar um aperto de mão. Elas quase que soltam da tua mão. Tem pessoas que quando você encontra, você pode dar um abraço efusivo. Tem outras pessoas que quando te encontram, elas te abraçam quase que na cintura, quase que te largando. E você precisa interpretar como atender da melhor forma possível a cada uma delas. E você tem que estar preocupado com todo mundo o tempo todo. Por isso que você não está sozinho. Por isso que você está agrupado. Porque você precisa estar voltado para um processo de conquista em todos os instantes, em todos os momentos. Na mão em que você opta por atender da melhor forma possível, recepcionar da melhor maneira possível, envolver da melhor maneira possível, facilitar a vida de alguém da melhor forma possível. Na mão em que você está preocupado em trabalhar dessa forma, sem que você o perceba, os conteúdos perturbadores começam a ser esvaziados e, naturalmente, os efeitos deixam de existir. Então, senhores, por isso que se diz que Jesus oferece os instrumentos libertadores. Ele te oferta, ele te oferece. Depende de você querer aceitar ou não. Mas como a reencarnação é um instrumento absurdamente rico, porque se você for na literatura séria, você vai encontrar o seguinte: os espíritos pertinentes a este orbe,
ou seja, os espíritos pertinentes a este planeta, basta que você, então, faça uma multiplicação básica do número de encarnados por 6 ou 7, e você vai ter uma noção da quantidade de espíritos pertinentes a este planeta. Então, você está falando o seguinte, que encarnados, demograficamente falando, você tem 8 bilhões e pouco. Pega 8 bilhões e multiplica por 5, multiplica por 6 ou 7. Então, raciocinando por baixo, 8 vezes 6, 48. Você está falando de 48 bilhões de espíritos pertinentes a esse órgão. Mas só 8 estão reencarnados. Só 8 estão reencarnados, dos quais você faz parte. Dos quais você está fazendo parte nesse instante. Quando se concluir que reencarnar não é algo tão simples quanto você ir ao restaurante e chamar o garçom. Não é algo tão simples. E se você faz parte dos 8, que é a parte menor desse contingente todo, então fica muito claro do seguinte, você está muito ferrado para ter reencarnado, porque senão você não precisaria reencarnar. Para você estar a ponto de fazer parte dos 8, onde você tem, então, o quê? Mais 38 que estão fora, 38 estão fora, e você... 40 estão fora, e você faz parte, 46, 48, e você faz parte dos 8, sendo que 40 estão fora, então não é privilégio, é porque você está precisando muito. É porque você está precisando muito. Então, senhores, você pode perder oportunidades, você pode perder tempo. Né? Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Pare de olhar para o seu próprio umbigo. Comece a analisar as coisas de uma maneira mais abrangente, de uma maneira mais envolvente, no sentido de interpretar que todos os que se encontram contigo, todos os que se encontram orbitando ao teu redor, são os teus instrumentos de salvação. São os teus instrumentos de salvação. Você já parou para se questionar por que você tem amizade há 50 anos com determinadas pessoas? Por que você tem amizade há 30, 40 com determinadas pessoas? Você já parou para raciocinar por que você habita embaixo do mesmo teto há 30, 40 anos com as mesmas pessoas? Você acha que isso é aleatório? Você acha que isso veio do nada? Você acha que isso é verdadeiramente ao acaso? Você acredita em acaso? Você acredita em aleatoriedade? Senhores, tudo está fundamentado em cima do que tem que ser. Tudo está fundamentado em cima das necessidades que nós possuímos. Por isso que você mora na rua de baixo e não na rua de cima. Por isso que você mora com a família A e não está envolvido com a família B. Por isso que você está na cidade de São Paulo e não está em Paris. Tudo tem uma razão de ser. Tudo está fundamentado nas necessidades. Nas necessidades reencarnatórias, que vão passar. Porque daqui a pouco tempo nós vamos fechar os olhos. Daqui a pouco tempo nós vamos fechar os olhos. E naturalmente terá terminado esse nosso período, esse nosso processo de aprendizado. Então, senhores, mantenhamos-nos envolvidos na solicitação de Jesus para que estejamos envolvidos com o bem, estejamos envolvidos com a bondade em todos os instantes, em todos os momentos. Faça a sua parte. Esqueça o resto. Não se preocupe com o outro, se ele vai entender, se não vai, se vai reconhecer, se não vai. Faça a tua parte. Porque quem precisa esvaziar os conteúdos perturbadores é você, porque eles te pertencem. Então você precisa aproveitar todas as oportunidades possíveis e imagináveis para que você possa se recuperar e se tratar emocionalmente. Então é fundamental que nos mantenhamos envolvidos com a oferta de amizade apresentada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque é aquele que tem assumido a responsabilidade da transferência das informações libertadoras, dizendo-nos em todos os instantes: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Muito obrigado, boa noite a todos. E assim, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazendo as vibrações, fluidificando a água de cada um da live. Vamos envolvendo todo o planeta Terra, uma luz azul clara, de fortalecimento, de amor, de carinho. Vamos envolvendo os asilos, orfanatos, todos os hospitais,
Vamos envolvendo todos os lares, todas as famílias, com muito amor, com muito carinho, saúde. Vamos envolvendo todas as casas de oração, com muito amor, com muita tranquilidade, com muita serenidade. Vamos envolvendo a nossa casa, com muito amor, paz, força e fé. Vamos envolvendo os nossos lares, com muito amor, saúde, muita fé. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos. Muito amor, muita serenidade, muita humildade, muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa